Você tem consultório cheio, agenda ocupada e não para um segundo? E mesmo assim chega no fim do mês sem dinheiro? Ou com tão pouco que fica se perguntando, para onde foi? Esse vídeo explica exatamente o que está acontecendo por aí. Fala, Psi! Esse é um dos cenários mais comuns que eu encontro. Psicólogas com anos de experiência, clínica ativa, atendendo 20, 25, 30 sessões por semana e ainda com uma renda que não reflete nem de longe o quanto ela trabalha. E aí, gente, vem o cansaço. Não só o físico de atender muito, mas também o cansaço de trabalhar tanto e sentir que o resultado financeiro não acompanha o esforço. Vem a sensação de que não adianta aumentar mais a agenda porque vai vir mais esgotamento. E o número no fim do mês vai ser praticamente o mesmo. Essa sensação, ela tem causa. Na verdade, ela tem 3 causas. Mas antes de entrar nelas, eu preciso quebrar uma crença que mantém muita psicóloga rodando nesse ciclo sem sair desse lugar. A maioria acredita que o problema é não ter clientes suficientes. Então, a solução óbvia parece ser atrair mais, lotar mais, atender mais. Mas se esses 3 problemas que eu vou te mostrar não forem resolvidos antes, você pode dobrar a sua agenda que o dinheiro vai continuar sumindo. Porque o problema não é a quantidade de clientes, é a estrutura do negócio. E estrutura não se resolve com mais volume. Então vamos lá. O primeiro motivo é o seguinte: você está cobrando um valor que não cobre o que você gasta para trabalhar. Eu não estou falando só do aluguel do consultório. Eu estou falando, por exemplo, da supervisão clínica, que eu considero um investimento que não é legal você cortar, porque isso vai comprometer a qualidade do seu trabalho. Estou falando também da anuidade do conselho, da formação continuada, da especialização, do workshop, do congresso, das mentorias, dos impostos que você paga ou que deveria estar pagando, do tempo de deslocamento até o consultório, do tempo entre sessões, organizando o prontuário, respondendo mensagens de pacientes, fazendo ou devendo fazer de fato a gestão da sua agenda, sem que ninguém remunere isso. Quando você soma todos esses custos e divide pelo número real de sessões que você faz no mês, muita psicóloga descobre que está trabalhando quase no 0 a 0. A agenda dá aquela ilusão que está tudo bem, mas a ilusão de faturamento não paga boleto. E a conta que não é feita não desaparece. Ela cobra depois. Inclusive, depois vai ver esse vídeo que eu vou colocar aqui em cima. O segundo motivo é que seu único produto é a sua hora de atendimento. E hora tem limite. Você aguenta uma quantidade finita de sessões por dia, por semana, por mês. Mas quando chega ali no teto, seja pelo cansaço físico, pelo limite físico da agenda ou por saúde, o faturamento trava. Não importa o quanto você queira crescer. O modelo não te permite ultrapassar esse teto. Psicólogos que constroem negócios de verdade têm mais de uma fonte de receita. Grupos terapêuticos que permitem te atender mais pessoas com menos horas individuais. Produtos digitais que gerem receita sem que você precise necessariamente estar presente ali em tempo real. Atendimento em formato intensivo que concentra um processo em menos sessões, mas que aumenta a percepção de valor e por isso cobra mais. Ofertar supervisão clínica para outros colegas que monetiza também a sua experiência de uma forma diferente do atendimento do paciente final. Enfim, são diversas formas, mas você também não precisa ter tudo isso ao mesmo tempo. Mas precisa ter mais de um, porque depender exclusivamente da sua hora é uma armadilha silenciosa. Você está muito próxima de ter uma grande questão na sua agenda quando você só depende da sua hora, porque isso não é modelo de negócio, é vulnerabilidade permanente. O terceiro motivo, e esse é o mais silencioso, é porque a maioria não percebe o que está acontecendo à sua volta. Você não sabe exatamente quanto entra,
quanto sai e quanto sobra. Não tem controle claro de quem pagou, de quem está devendo, qual é o faturamento real do mês, qual que é o custo da sua operação. Você trabalha somente no feeling. Alguns meses parecem bons, outros parecem ruins. Você não sabe exatamente por quê e não consegue tomar decisões baseadas em números, porque o número não está visível. E aquilo que a gente não olha não cresce. O que a gente está focando ali é exatamente ofertar o nosso trabalho, mas não está olhando para o que tem por detrás. Dinheiro sem gestão, ele desaparece. Não porque alguém roubou, mas porque você não está olhando para ele. Gestão financeira não precisa ser complexa para resolver esse ponto. Eu não estou falando de você ter um DRE, que é um instrumento super elaborado, nem mesmo de um fluxo de caixa detalhado ou de um software especializado. Eu estou falando do básico que a maioria não faz. Saber quanto você faturou no mês, quanto você gastou, e quanto que sobrou. Uma planilha simples atualizada uma vez por semana já muda completamente a sua percepção do negócio. Porque quando você enxerga o número, você consegue tomar decisão. E decisão muda realidades. Esses 3 motivos não são independentes, eles se alimentam. Você cobra pouco, então precisa de muitas sessões para fechar o mês. Como precisa de muitas sessões, não tem tempo nem energia para construir outras fontes de receita. E como está sempre correndo de sessão em sessão, nunca para olhar o seu financeiro com clareza. É um ciclo que se fecha e você fica aí, ó, rodando dentro dele, exausta, sem enxergar saída. E a saída, gente, não está em trabalhar mais. É mudar a estrutura. E a estrutura começa a mudar quando você entende o que está causando o problema, não o sintoma. O sintoma é o dinheiro que some. A causa é o modelo que não sustenta a vida que você quer ter. Deixa eu te dar um exemplo concreto do que eu vejo acontecer por aí. Psicóloga, atendendo em média 25 sessões por semana, 100 sessões por mês, cobrando R$80 por sessão e faturando bruto R$8.000. Isso parece certo? Agora subtrai aí R$500 de um aluguel ou R$800 de uma supervisão, uma plataforma continuada. Se a gente for tirar tudo, gente, vai sobrar no máximo R$2.700. E olha, isso antes da gente contar o desgaste de atender 100 sessões por mês, o que para a maioria das psicólogas não é sustentável nem por 6 meses seguidos. Agora imagine essa mesma psicóloga atendendo 70 sessões individuais por mês, mas tendo um grupo terapêutico de 8 pessoas que seja, gente, pagando R$50 por atendimento. Um grupo de 8 pessoas já renderia R$400 no mesmo tempo que ela teria ali para cobrar R$80 num atendimento individual. O cansaço vai diminuir, a margem vai aumentar e ela vai passar a ter tempo para pensar no negócio, não só executar dentro dele. Isso não é fórmula, isso é lógica e funciona quando você entende o mecanismo, quando você ajusta esses 3 pontos. Preço, que cobre o custo real, mais uma fonte de receita pelo menos no seu negócio e um controle financeiro básico. O que muda não é só o número na conta, muda a relação que você tem com o seu trabalho. Você para de sentir que está correndo numa esteira que não te leva a lugar nenhum. Começa a tomar decisões baseadas em dados e não em sensação. E a agenda cheia deixa de ser uma obrigação de sobrevivência para ser uma escolha estratégica. Eu sei. Esses 3 pontos parecem simples quando escritos assim, e realmente são. Mas simples não é o mesmo que ser fácil, principalmente implementando sozinha, no meio de uma agenda cheia, no meio do cansaço e sem ter ninguém te ajudando a olhar para fora. A maioria das psicólogas que identifica o problema continua no mesmo ciclo, porque identificar não é o mesmo que mudar. Mudar exige estrutura, exige acompanhamento, exige alguém que te ajude a tomar as decisões certas
na ordem certa. E às vezes o que falta não é a informação, é alguém que te faça parar, olhar para os números e te perguntar o que você vai fazer diferente a partir dessa semana. Essa pergunta muda tudo, porque ela tira o problema do abstrato e coloca em uma ação concreta. Se você quer entender qual desses 3 pontos está mais crítico no seu negócio hoje, começa clicando no link que vai estar aqui na descrição do Diagnóstico Psi. Ele é gratuito, dura 5 minutinhos e já te dá uma direção muito clara. E se você está pronta para sair do diagnóstico e ir para uma ação efetiva, o Clube Psi de Negócio tem um programa muito especial para você, que é o programa Psis que Age. É um programa de implementação baseado em 3 pilares que eu acabei de te trazer, que vai te ajudar na estruturação e ainda ter o meu acompanhamento. Todos esses links estão na descrição. Se você conhece uma psicóloga que precisa escutar essa mensagem, clica no botão aqui de compartilhar e envia para ela. E se você ainda não é inscrita por aqui, não deixe de fazer isso agora mesmo, para não perder nadinha desse canal. Um grande beijo, tchau, tchau!